Aleluia, glória a Jesus. Boa noite, meus queridos. Bem-vindo ao nosso Tadel. Hoje nós estamos com uma qualidade muito boa da nossa transmissão aqui. E eu queria até informar o pessoal, nossos queridos aí, irmãos que acompanham pelo Instagram, que o melhor canal agora é o YouTube. Nós estamos fazendo uma transmissão aqui profissional pelo YouTube. Então, se você quiser migrar para o YouTube, vai ficar muito melhor a qualidade e a gente vai poder interagir um pouco melhor. Então, eu te aconselho a começar essa transição, porque daqui a pouco nós não vamos fazer mais, daqui a uns dias, pelo Instagram, vamos dar preferência para o YouTube, que assim eu fico olhando para uma câmera só. Então, me perdoe os irmãos se eu não estiver olhando aí para a câmera do Instagram, porque eu vou estar fixando ali no YouTube. E eu quero te pedir nesse dia, eu sei que o Espírito Santo quer nos equipar, quer falar conosco aqui nesse Tadel, e é muito importante nós absorvermos todas as informações, as revelações que Deus quer nos dar, para nós desempenharmos muito bem o nosso papel, a nossa função de cristãos, de discípulos, de líderes. E por conta disso eu queria te animar a convidar todas as pessoas aí do seu live para participarem desse Tadel hoje. Inclusive eu queria fazer uma recomendação especial hoje. Você que é supervisor de setor, ou de área, ou pastor de rede, que você checasse se os líderes de célula estão participando. Se algum líder de célula não estiver participando, seria muito importante acompanhar essa transmissão, ou pelo menos acompanhar depois no YouTube, que vai ficar gravado no YouTube, porque tem algumas informações super importantes para esse grande mover, esse grande crescimento que Deus quer nos dar como igreja Paz Church em Barueri. Então eu quero te animar a participar disso, a convidar os membros do seu life também. Nós estamos falando aqui sobre os 5 ministérios e hoje especificamente estamos aqui falando sobre evangelismo e vai ser uma palavra extremamente importante para esse tempo. Então eu quero te animar muito a convidar as pessoas, a mandar esse link para aqueles que não estão participando ainda e checar se os líderes de célula do seu setor, da sua rede, estão participando. Se não estão, que eles, por favor, assistam isso pelo YouTube, porque essa informação é extremamente importante, essa ministração é extremamente importante e eu estou muito animado com aquilo que Deus vai falar e Deus vai fazer aqui. Enquanto os irmãos estão conectando aí, só relembrando que nós voltamos, para o nosso culto presencial e nós temos 2 cultos, às 9 e às 5. E para os irmãos poderem comemorar conosco, nós lançamos as inscrições, porque precisa se inscrever para participar do culto. Nós lançamos as inscrições na segunda-feira, às 6 horas da tarde, e algumas horas depois já estava esgotado, completamente esgotado os 2 cultos, e isso para mim é um motivo de muita alegria, porque demonstra exatamente a sede, a fome que os irmãos têm de estarmos juntos, apesar que nós temos a nossa igreja online funcionando perfeitamente, mas muitas pessoas que podem participar estão com muita sede de estar juntos e nós estamos muito animados com isso. Mas nós também queremos reforçar que a nossa igreja online está firme e forte e crescendo em qualidade. Nós estamos crescendo, nós estamos equipando a igreja para poder transmitir cada vez uma qualidade melhor, para que as pessoas possam estar juntos e não perder nada, apesar de estar no culto online. Então esteja conectado também, transmita o link do culto para outras pessoas, para que todos nós possamos estar conectados naquilo que Deus está fazendo, porque Deus é bom e Ele nos deu essa tecnologia e nós estamos tirando proveito máximo disso e crescendo, como eu disse, em qualidade, para que nós possamos equipar todos os irmãos, para que possamos estar bem conectados, agora sem barreira de distância, sem fronteiras. Nós podemos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, onde se fala português, nós podemos transmitir os nossos cultos, o nosso Tadel. Então isso é muito lindo, é muito poderoso o que Deus está fazendo. Então eu quero aqui te convidar agora para nós orarmos por esse tempo, orarmos pela igreja, orarmos pelos lives e orarmos também pelo nosso Tadel aqui hoje, no nome de Jesus. Então vamos juntos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, Pai, que o Senhor tem nos dado, a oportunidade, ó Deus, de
Senhor, estarmos conectados na Tua Palavra, estarmos conectados uns com os outros, Senhor, recebermos, ó Deus, dos céus aquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão participando hoje desse Tadel. Senhor, que a Tua unção, a Tua graça seja sobre a vida de cada um. Senhor, no nome de Jesus, abençoo todas as famílias. Eu abençoo, ó Deus, os lives também, Senhor, cada líder, cada membro. Nós sabemos, ó Deus, que esse é um tempo, Pai, de uma grande colheita, que o Senhor possa, ó Deus, animar o nosso coração, Senhor, para olhar, ó Deus, para o alto e ver, ó Deus, que chegou o tempo de uma grande colheita, que nós não percamos, ó Deus, o time, Senhor, mas que sejamos eficientes, ó Deus, cooperadores eficientes, ó Deus, dessa grande colheita. Eu te peço isso no nome de Jesus, Senhor. Declaramos um grande mover de crescimento, de multiplicação sobre a nossa igreja. Oramos, ó Deus, por todos os nossos irmãos, ó Pai, que não têm podido ainda sair de casa, Senhor, que eles possam se sentir, ó Deus, Senhor, conectados, ó Deus, no corpo, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos isso para Tua glória. Abençoa esse tempo juntos aqui, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus, Pai, para Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então, queridos, o tema de hoje, desse nosso Tadel, é Ministério de Todos os Cristãos. E eu queria te convidar a acompanhar conosco. E deixa eu dar mais uma dica aqui. Por favor, você que... esse Tadel é um treinamento de líderes, e líderes em todas as áreas, não só líder de life, né? Nós cremos que todos os cristãos são chamados para liderar. Então eu te aconselho a você pegar um papel, uma caneta, ou mesmo no seu celular, ou no seu iPad, ou no computador, você anotar, porque eu sei que o Espírito Santo está falando conosco, que nós precisamos estar bem preparados, equipados, porque Deus está nos chamando para treinar outros. Hoje você está aqui sendo treinado, mas você também é um treinador de outros cristãos. Então que você possa acompanhar e anotar tudo aí. Então vamos lá. Primeiro texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui. A princípio, o versículo 14 e 15. Diz assim, Paulo dizendo à igreja de Corinto: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, vamos começar nesses dois textos aqui, esses dois versículos, já é uma bomba atômica nos nossos corações, porque Paulo começa aqui a alinhar a igreja e alinhar-nos com o propósito de Deus. Queridos, porque alguns versículos anteriores, eu quero que você acompanhe também, Paulo fala uma coisa muito surpreendente, que muitos cristãos não sabem, mas você sabe, e se não sabia, vai saber agora. No versículo, alguns versículos antes, versículo 10, Paulo diz assim à igreja de Corinto: porque é necessário que todos, eu repito, todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então olha que coisa incrível, Paulo está aqui alertando a igreja, alertando os cristãos, que um dia, sem nenhuma exceção, todos os cristãos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Só fazendo um parênteses aqui, vai existir um tribunal de julgamento para condenação, mas esse tribunal não é para condenação. Paulo diz aqui, é um tribunal para recompensa de tudo aquilo que nós fizemos pelo meio do corpo. Recompensa ou talvez uma advertência, né? Na verdade, que nós vamos receber de Cristo. Então isso aqui parece novidade, mas a Bíblia já está registrado isso aqui há muito tempo, que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos dar conta de tudo que nós fizermos pelo meio do corpo. Este corpo que Deus nos deu, ele tem um propósito. O propósito é sermos templos do Espírito Santo, mas o propósito também é nós cumprirmos um ministério, um chamado que Deus nos deu. E por isso que Paulo está dizendo, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar contas do que nós fizemos por meio do corpo. Aí no versículo 14, ele diz assim, pois o amor de Cristo nos domina. Aqui nós temos algo impressionante. Apesar de nós sabermos que vamos dar conta de tudo que nós fizermos diante do tribunal de Cristo, mas Paulo está dizendo aqui, porém, apesar disso, o que nós fazemos aqui, nós fazemos porque o amor de Cristo nos domina. Nós somos dominados pelo amor de Cristo. Eu quero repetir isso, e se você quiser repetir também essa frase, nós somos dominados pelo amor de Cristo. E Paulo
Aleluia. Amém. Amém. Eu tenho um pessoal que está assistindo comigo aqui, eu preciso dar o tempo para eles repetirem. Então, vamos repetir de novo. 1, 2 e... Somos dominados pelo amor de Cristo. E aí no versículo, na continuação aqui, Paulo explica por que nós somos dominados por amor de Cristo. Porque reconhecemos isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então está aqui uma espadada que Paulo dá aqui nos cristãos. E a espadada é o seguinte: nós não vivemos mais para nós mesmos. A nossa vida, a vida que nós ganhamos, a vida que Cristo comprou para nós, agora nós vivemos essa vida não para nós mesmos, mas nós vivemos para Ele, por aquele que morreu e ressuscitou. Então nós vivemos nessa terra para Cristo. Essa que é a verdade. Então, queridos, isso nos leva a um outro patamar. Nós saímos do patamar de criancinhas, de meninos, né? Um bebê quando nasce, ele está lá só esperando o que alguém pode fazer por ele. E se ninguém fizer nada, esse bebê morre. Né? O ser humano é assim, nós somos totalmente dependentes enquanto nós somos crianças. Então a casa inteira, a família, os pais, os avós, eles vivem em função do bebê que nasceu e chegou em casa. Então precisa dar uma mamadeira na hora certa, precisa dar banho, precisa trocar fralda e tudo mais. Mas chega um momento que essa criança deixa de ser criança, ela cresce e ela passa a ter um papel dentro da família. E é isso que Paulo está dizendo aqui, está nos chamando para uma vida onde nós exercemos uma função, um papel dentro do corpo de Cristo. Nós não somos mais bebês. Por isso que aqui é o Tadel, o treinamento de líderes. Porque nós estamos levando cada um a exercer o seu papel dentro do reino de Deus. E um dia nós vamos prestar contas, vai ter uma prestação de contas desse papel que nós prestamos dentro do corpo de Cristo. Agora, especificamente, qual é o nosso papel? O Paulo está preparando aqui a igreja para falar algo muito precioso. Eu quero que você vá comigo agora, no mesmo capítulo, agora o versículo 18. Então, 2 Coríntios 5, 18. Paulo, nós vamos ver agora até o versículo 20. Paulo diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, queridos, esses textos que nós estamos lendo aqui são pregações poderosas, se nós tivermos a revelação do que isso significa. Então, Paulo preparou para dizer que nós não vivemos mais para nós mesmos, porque nós somos comprados por Cristo, nós temos um chamado, e aqui ele fala sobre esse chamado. Ele diz o seguinte, que Deus reconciliou o mundo com Cristo, não lhes imputando os seus pecados, mas ele nos deu um ministério. E que ministério é esse? Que é o tema dessa ministração hoje, o ministério de todos os cristãos, não é de alguns cristãos, é o ministério de todos os cristãos, o ministério da reconciliação. Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Nós podemos, e Deus nos dá muitos talentos, né? Eu estou aqui ministrando, eu tenho uma equipe atrás de mim com um talento tremendo nessa área de vídeo, de mídia e tecnologia e tudo mais. Isso é muito precioso, que propicia que essa mensagem chegue a cada pessoa que está nos assistindo hoje. Nós temos o nosso prédio, por exemplo, nós temos muitos ministérios lá. Temos o Ministério do Pasquides, temos o Ministério do Louvor, temos os irmãos maravilhosos que ficam lá na equipe do Atmosfera, recebendo as pessoas. Tudo isso é
extremamente importante para o funcionamento da igreja e muitas coisas que não aparecem, ninguém vê, mas é super importante. Nós temos o ministério da palavra, que o pastor ministra, e assim por diante. Temos muitos ministérios no corpo de Cristo, baseado no chamado, baseado no talento de cada um. Mas aqui Paulo está falando de um ministério que é comum para todos os santos, sejam pastores, sejam líderes de louvor, sejam líderes de ministério, seja equipe de mídia, seja o que for. Se é cristão, foi reconciliado com Cristo, ganhou de presente esse ministério chamado Ministério da Reconciliação. Esse é o ministério comum de todos os santos. E o que é o Ministério da Reconciliação? Aqui na sequência, Paulo diz aqui, o versículo 19 ainda, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então aqui Paulo está falando, ele usa essa palavra, essa função, né, do embaixador, aquele que está num país representando os interesses do outro país. Nós estamos no mundo representando os interesses do reino de Deus. E os interesses do reino de Deus são que nós anunciemos que Deus reconciliou o mundo consigo. Agora a bola está na mão do homem, porque nós podemos nos reconciliar com Deus através do arrependimento. Quando nós nos reconhecemos que somos pecadores, nós nos reconciliamos com Deus. Então Deus colocou esse ministério nas nossas mãos. A Bíblia fala que se os anjos pudessem, eles atentariam para isso, mas eles não podem. Deus nos escolheu para isso. E Pedro, ele vai mais longe ainda. Lá em 2 Pedro capítulo 3, ele fala que Deus ainda não cumpriu a sua promessa do retorno de Cristo, porque ele quer que todos se salvem e nenhum se perca. Ou seja, ele colocou nas nossas mãos como igreja esse ministério da reconciliação. Então isso é importante, irmãos, nós sabermos, nós falarmos e repetirmos isso, porque muitas vezes a nossa tendência é achar que o evangelismo é algo das pessoas, é um ministério das pessoas que são mais extrovertidas, das pessoas que têm um chamado evangelístico. E isso é um grande engano, porque a Bíblia está dizendo que nós temos esse ministério e como nós lemos aqui no começo, no versículo 10 desse capítulo, um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Mas Paulo deixa muito claro, o amor de Deus nos domina. Se nós tivermos revelação do amor de Deus, nós não vamos fazer isso por obrigação. Nós vamos fazer isso porque nós somos cheios deste amor e nós vamos derramar este amor por onde nós passarmos. Então isso é o ministério da reconciliação que a palavra de Deus diz. Mas eu quero ainda ler mais 2 versículos aqui na sequência. Agora, em 2 Coríntios, ainda, capítulo 6, agora, verso 1 e 2, diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação, eu socorri. Olha que coisa incrível. Paulo está dizendo aqui, ele está dando agora um outro adjetivo para os cristãos. Ele já disse que nós temos o ministério da reconciliação, ele já nos diz que nós somos embaixadores, representamos os interesses do reino aqui na terra. Agora ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Uau! Tá ficando forte, né? Nós somos cooperadores, nós cooperamos. Peraí, o Deus onipotente, onipresente, o Deus criador de todas as coisas, o Deus imensurável, inimaginável, ele é autossuficiente, mas ele escolheu operar nesse mundo através de nós. E ele nos dá esse selo. Nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, isso não é para ser um peso nas nossas costas, isso é para ser uma grande alegria, um grande ânimo no nosso coração, de nós sabermos que neste mundo nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com a obra, nós cooperamos com o Espírito Santo. Isso precisa gerar algo no nosso interior, precisa gerar algo na nossa vida e na nossa igreja. Por isso, queridos, que eu digo com todo o meu coração, nós somos chamados como pastores
Church em Barueri para influenciar toda a cidade. Nós fomos chamados para influenciar Barueri, chamados para influenciar, porque nós temos live em Itapevi, em Jandira, em Carapicuíba, Santana de Parnaíba, e assim vai, Cotia, Osasco. Nós somos chamados para influenciar todas essas cidades, porque nós somos cooperadores de Deus. Deus precisa contar com alguém. Então, o que nós temos que fazer é como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós não podemos pensar em ficar fechado no nosso quadrado. Não, nós temos um trabalho, nós temos uma obra a executar. E aí, Paulo ainda vai mais fundo, ele diz assim, porque nós não podemos receber a graça de Deus em vão. O que é a graça? É o favor que nós não merecemos. E ele cita aqui, ele faz ele coleta uma passagem aqui, lá de Isaías, que é uma passagem que fala a respeito de Jesus. Ele diz o seguinte: no tempo aceitável escutei você, no dia da salvação eu socorri. Nós não vamos lá nesse texto, mas em Isaías 49, se você quiser anotar, tem ali o ministério de Cristo descrito, e Paulo está pegando um pedaço dessa profecia a respeito de Cristo, que no tempo aceitável escutei você, no dia da salvação eu socorri. Então, Deus falando para nós como cristãos: cara, meu filho, eu te aceitei, eu te socorri, no tempo aceitável eu cheguei até você, eu pela graça me revelei a você, alguém foi instrumento para isso. Agora levante-se, você tem esse ministério da reconciliação, não receba em vão esse dom, não receba em vão. Receber em vão é o seguinte, é não fazer uso disso. É não usufruir desse dom. É um dom que Deus nos deu, é uma graça que Deus nos deu. Ele nos chama de embaixadores, ele nos chama de reconciliadores e ele nos chama de cooperadores. O que nós vamos fazer com tudo isso? Deixar de lado e nos escondermos? Não, nós vamos usar esse ministério, essa unção e esse dom que Deus nos deu, no nome de Jesus. Agora, o meu ponto aqui, tudo isso é uma introdução, porque eu quero falar um pouquinho hoje, na prática, como nós vamos exercer esse ministério da reconciliação, como nós vamos cooperar com Deus, como nós vamos ser embaixadores dentro do contexto de igreja local. Então, é óbvio que nós podemos fazer isso de muitas formas. Você pode pregar no alto-falante, você pode ir para a praça e ministrar, pode fazer de muitas formas. A Bíblia fala para nós pregarmos a tempo e a fora de tempo. Então a gente pode e deve fazer de muitas formas. Eu só quero deixar muito claro que evangelismo não é um programa, mas é um estilo de vida, é um chamado, é aquilo que nós somos, aquilo que nós nascemos para fazer. Agora existem, dependendo de cada um, formas diferentes de fazer isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, usando aqui uma estratégia que nós utilizamos já como Igreja da Paz há muito tempo, e a gente fala sobre o projeto Natanael. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, trazendo alguns ajustes nesse projeto Natanael, para nós utilizarmos isso hoje dentro do contexto da célula como uma ferramenta de animarmos uns aos outros a exercermos o nosso ministério da reconciliação. Então isso vai ser muito tremendo. Então esse ministério, aliás, essa ferramenta, projeto Natanael, é baseado obviamente na vida de Natanael, na conversão dele, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 51. Eu vou ler bem rapidinho aqui, você pode acompanhar aí. João, capítulo 1, versículo 43 a 51. Então, bem no início do ministério de Jesus, quando ele estava ainda chamando o seu time, escolhendo o seu time de discípulos, e diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em que não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus,
O Senhor é rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou, em verdade vos digo que vocês verão os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa história é muito linda e muito inspiradora. E mostra aqui, olha que coisa interessante, Jesus, ele chamou 12 discípulos, a quem ele chamou de apóstolos. Um desses apóstolos era Natanael, mas interessante que Natanael, ele foi trazido a Jesus, ele foi apresentado a Jesus através de Filipe. Então nós vemos aqui Filipe sendo um cooperador de Cristo. É exatamente isso que Deus está nos chamando para ser. Pense, dos 12 apóstolos, Filipe tem esse mérito de falar, foi eu que achei Natanael, porque a Bíblia está dizendo aqui, foi Filipe que achou Natanael, ele foi cooperador de Cristo ali na montagem, né, no recrutamento do seu ministério. Agora vamos entender um pouquinho como vai funcionar essa ferramenta. Eu quero que você acompanhe comigo, eu vou ser bem didático aqui, falando a esse respeito, para que a gente possa utilizar isso como uma ferramenta dentro do Life. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que nós devemos, dentro do nosso Life, nós devemos orar juntos, estimular os irmãos, estimular uns aos outros, estimular os membros a orar, buscando de Deus sensibilidade para enxergarmos o nosso Natanael, porque Natanael era alguém que fazia parte do convívio da vida de Filipe, alguém que estava próximo de Filipe. E aqui eu quero colocar isso como uma estratégia de nós, pelo menos, a minha dica seria o seguinte, no mínimo uma vez por mês, você dentro da célula fala, vamos orar, vamos buscar de Deus para esse mês, por exemplo, o mês de agosto, vamos orar e falar para o Senhor, Senhor, nos dá sensibilidade para nós percebermos os nossos Natanaéis, quem são as pessoas com as quais eu vou cooperar para que o seu propósito venha sobre a vida dessas pessoas. E eu queria que a gente fizesse isso publicamente dentro do nosso Life, porque Hebreus capítulo 10, verso 24, ele diz o seguinte, Hebreus 10, 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Nós não vamos chacoalhar as pessoas e falar, cadê o seu Natanael? Por quem que você está orando? Não, nós não vamos fazer isso, mas nós vamos estimular as pessoas. Então, para isso, a gente precisa ter um dia dentro do nosso live, onde nós falamos para os irmãos, hoje nós vamos orar aqui e nós vamos orar para que Deus nos dê sensibilidade. Quem será o meu Natanael? Quem é a pessoa diante da qual eu vou exercer o meu ministério da reconciliação? Então esse é o primeiro ponto, orar dentro do Life. Então você pode fazer isso, por exemplo, na primeira reunião do mês, juntar todo mundo e falar, vamos orar sobre isso. E não precisa escrever nome nem nada, você ora e peça para Deus sensibilidade. Esse é o ponto número 1. Segundo, ao sair dali e viver a sua vida diária, você vai começar a prestar atenção nas pessoas à sua volta. Porque se nós tivermos isso em mente, eu tenho o ministério da reconciliação. Você começa a prestar atenção nas pessoas à sua volta rapidamente. O Espírito Santo, porque nós somos cooperadores, ele é o ator principal, ele é o trabalhador principal, nós somos cooperadores, ajudantes. O Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo para você aqui, que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Os irmãos sabem que nós passamos por algumas enchentes na nossa igreja, antes da pandemia, né? E a última enchente foi a última chuva que nós tivemos lá. Nós fomos para a igreja e até bem chateados, né? Porque o carpete encheu de água e tudo mais. A gente foi, muitos irmãos foram lá trabalhar, limpar, e eu estava lá. E aí uma hora eu saí, fui para o estacionamento para pegar alguma coisa no meu carro. E tinha um rapaz sentado na calçada, em frente à igreja, mas na calçada do estacionamento, sentado assim no meio-fio e com uma cara muito triste, muito triste. Eu fui para o meu carro, quando eu fui para o meu carro eu prestei atenção nele, mas ele me abordou, não foi nem eu que abordei ele. Ele falou, cara, olha, você vai deixar o seu carro aí, olha o que aconteceu com o meu. Ele apontou para o carro dele. O carro dele tinha sido inundado e ele estava desolado, sentado naquela calçada, olhando para o carro. Naquela hora eu não tive dúvida, a sensibilidade, a oportunidade. E eu fui e abordei esse rapaz, me apresentei e falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu nunca deixei meu carro aqui,
Mas hoje eu saí para o trabalho, eu saí meio atrasado, eu vim até aqui, deixei o carro e peguei o ônibus e pelo noticiário eu vi o meu carro inundado. E eu estou aqui desolado, esperando o guincho, não sei o que fazer. E para ele era o dia mais triste da vida dele, pelo menos no ano de 2020. Naquela hora, queridos, eu buscando essa sensibilidade do Senhor, eu falei, é agora. E eu comecei a ministrar com esse rapaz, comecei a ministrar, a falar com ele. Não deu 5 minutos, ele começou a abrir o coração e mostrou claramente que a tristeza dele não era o carro, porque aquilo era muito passageiro. A tristeza dele tinha uma outra base. Eu pude ministrar, orar com esse rapaz, e ele disse para mim, cara, foi Deus que te enviou aqui. Eu estou sentindo uma paz muito grande, uma alegria muito grande. Foi exatamente nesse momento. Então aquilo que era um transtorno se transformou numa bênção na vida dele e na minha vida, de poder ali desfocar da circunstância, desfocar do nosso carpete molhado, desfocar das cadeiras que estavam molhadas e pensar naquilo que é precioso para Jesus, que são as vidas, e pensar no meu privilégio de poder exercer esse ministério da reconciliação. Então, eu creio que, inclusive, queridos, dentro desse segundo ponto aqui, prestar atenção nas pessoas, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito propício para isso. As pessoas estão em suspense, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com medo. Nós temos recebido contatos e notícias de pessoas de muitos lugares, inclusive fora de São Paulo, pedindo ajuda porque estão em crise de ansiedade, estão em depressão. Então esse é o momento de nós prestarmos atenção nas pessoas e abordarmos essas pessoas e chegarmos nessas pessoas. Então o primeiro ponto é orar dentro do Life, pedindo para Deus, nos dá sensibilidade, mas fazer isso todos os meses, pelo menos uma reunião por mês, fazer isso numa forma de estimular uns aos outros. Então a gente entra na nossa rotina e a gente esquece, uma forma de estimular uns aos outros. Falar, Senhor, nos dá sensibilidade esse mês, nos dá experiências esse mês de conectar as pessoas contigo. Primeiro ponto. Segundo ponto, começa a prestar atenção nas pessoas. Não são necessariamente pessoas que você conhece. Pode ser que sim, mas pode ser pessoas que casualmente você encontra com elas, mas não é casualmente. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Então preste atenção nas pessoas, olhe as pessoas à sua volta, perceba as pessoas à sua volta, olhe nos olhos das pessoas, os olhos falam muito. Quantas vezes no mercado a gente olha o caixa lá, está trabalhando normal, mas você olha nos olhos, você fala, uau, está expressando uma tristeza profunda. E aí a hora que você pode falar, abordar e tudo, falar da alegria do Senhor, então são oportunidades que nós temos. Então esse é o ponto número 2. Ponto número 3. Você percebeu as pessoas à sua volta? Deixar que o Cristo que está em você se revele. Deixe esse Cristo se revelar. A semana passada nós falamos sobre como Cristo se movia. Cristo se movia em compaixão. A Bíblia fala que todas as vezes que Jesus via alguma situação, ele se movia de íntima compaixão. E o que é compaixão? É um mover interior. E quem move interiormente em nós é o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, se nós prestarmos atenção nas pessoas, o Espírito Santo vai se mover dentro de nós e trazer lá de dentro essa compaixão. A compaixão atrai as pessoas. As pessoas eram atraídas por Cristo, meio como um imã, porque essa compaixão de Cristo atraía, era bem diferente dos religiosos, né? Os judeus estavam acostumados a ir ao templo para oferecer sacrifício, para pagar os seus impostos para o templo, para entregar os seus dízimos. Mas os olhos, a vida daqueles líderes religiosos só estava pensando no dinheiro, só estava pensando em cumprir um ritual religioso. De repente eles depararam com um homem diferente, um homem diferente andando sobre eles, mas o olhar daquele homem expressava compaixão. Isso atraía as pessoas. E eu sei, queridos, que o Cristo que está dentro de você, ele quer amar as pessoas, ele quer expressar o quanto as pessoas são importantes. Então a gente parar, olhar para essas pessoas, dar atenção para as pessoas. Às vezes não tem ninguém que está disposto a ouvir essas pessoas, mas você para ouvir. Essa compaixão vai vir dentro de você. E a compaixão é a porta do milagre. Jesus muitas vezes, movido de íntima compaixão,
Ele operou o milagre. Nós vemos esse exemplo claro de Natanael. Olha o que Jesus diz para Natanael. Natanael vem chegando para ele olhou para Natanael, com certeza o interior dele moveu e ele expressou isso. Ele disse o seguinte: está aí um israelita em quem não há fingimento. Ou seja, era uma palavra de conhecimento, mas Jesus estava dizendo para Natanael: Natanael, você é um cara genuíno. Você é um cara que não, você não é um cara fingido. Você não é um cara que está tentando enganar as pessoas. Natanael ficou impactado assim, mas como você me conhece? Aí logo em seguida veio a palavra de conhecimento. Jesus falando para ele: eu te vi quando você estava sentado debaixo da figueira, quando você estava debaixo daquela figueira. A gente não sabe, mas Natanael sabia. Ninguém à sua volta sabia o que aconteceu naquele dia, mas Natanael sabia. Isso tudo fluiu num ambiente de compaixão. Quando Jesus olhou para Natanael, amou Natanael, expressou compaixão, o Espírito fluiu com os dons. Então é isso que Deus vai fazer. Se nós de fato tivermos sensibilidade para as pessoas, de nós olharmos as pessoas à nossa volta, prestarmos atenção nessas pessoas e permitirmos que essa compaixão flua do nosso interior, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. No mínimo, você pode ser desprezado, mas glória a Deus se isso acontecer. Se de repente as pessoas falam: eu não quero saber e tá, a Bíblia fala que isso são bem-aventurados os que são odiados, perseguidos ou desprezados por amor a Jesus. Mas a grande maioria das pessoas, eu garanto para você, a grande maioria no Brasil não vai te desprezar. A grande maioria, porque as pessoas estão sedentas, estão buscando algo. Então eu queria te estimular, queridos, nós estamos vivendo um momento X, onde a terra foi chacoalhada, onde as pessoas estão amedrontadas. E Cristo ele é a solução para essas pessoas, se elas receberem. E elas vão ser reconciliadas com Cristo através de nós. Então, nós vamos agir em compaixão. Isso é muito importante. Mas ainda, como nós vamos abordar essas pessoas? A gente começa com compaixão, a gente vai manifestar Cristo através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito poder, então é importante você ter versículos bíblicos. Depois eu quero, não hoje, mas outro dia, falar sobre isso. Mas se você ter versículos bíblicos que falem a respeito do amor de Deus, falem a respeito, por exemplo, como Romanos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então foi o que eu fiz. Quando eu abordei aquele rapaz no estacionamento da igreja, eu sabia que a tristeza dele não era por causa de um carro. A tristeza dele é por causa do distanciamento que ele estava de Deus. E quando eu abordei isso, eu falei isso, isso tocou o coração dele. Então a palavra de Deus revela Cristo. Cristo é a palavra é Cristo. Quando nós ministramos a Bíblia, ministramos a palavra de Deus, Cristo é revelado para as pessoas através da palavra. Então nós manifestamos Cristo através da sua palavra. Mas nós também podemos manifestar Cristo através do nosso testemunho. Então, quando a gente aborda alguém, a Bíblia fala que nós, com a consolação que nós somos consolados, nós podemos consolar os outros. Paulo diz isso em Coríntios. Então nós somos consolados quando nós estávamos escravizados por Satanás. Nós recebemos a palavra e transformou a nossa vida. Isso pode ser o meu testemunho, o seu testemunho. Testemunhe a respeito do que Cristo fez por você. Eu te estimulo, até os líderes de life, estimular os irmãos a escrever o testemunho, assim, em 2 parágrafos ou em 1 parágrafo só, uma coisa bem objetiva, e decorar isso para poder falar diretamente para as pessoas. Isso toca a vida das pessoas. Então nós podemos manifestar Cristo através do testemunho. Mas um último ponto aqui dentro desse aspecto de manifestar Cristo, nós podemos manifestar Cristo também através da oração. Às vezes, você pode chegar, a pessoa está abatida, a pessoa está triste, a pessoa está com um problema, e você fala: eu posso orar por você? Queridos, a oração é uma conexão dos céus na terra. Lembre-se o que Paulo diz no texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios capítulo 5. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos autoridade celestial para manifestar os céus na vida das pessoas. Então, seja uma oração de 10 segundos, de 15 segundos, que você vai, se a pessoa permitir, colocar a mão sobre ela, ou se talvez nem precise colocar a mão, mas você vai orar e você deixa claro para a pessoa: eu vou orar por você e vou orar
agora. E você fecha os olhos e fala, Senhor, abençoe a vida dessa pessoa, derrama a tua graça, traz a tua paz, revela o teu amor sobre a vida dessa pessoa. Há uma conexão dos céus na terra e assim nós manifestamos Cristo na vida dessa pessoa. Então esses 3 pontos eu quero repetir aqui, que são muito importantes. Primeiro, orar no life, buscando de Deus essa sensibilidade. Segundo, nós começarmos a prestar atenção nas pessoas à nossa volta. Quando nós encontrarmos essas pessoas, encontrarmos a oportunidade ou criarmos a oportunidade, nós vamos manifestar Cristo através da compaixão, através da palavra, através do nosso testemunho, ou através da oração, ou através de tudo isso que nós falamos aqui, se você tiver tempo para ministrar com essa pessoa. E agora um outro ponto muito importante, que é o 4º ponto aqui, que eu queria dizer, é compartilhar a sua experiência dentro do Life. Lembre que nós começamos, o primeiro ponto foi orar para Deus nos dar sensibilidade, mas depois, em alguma reunião do Life, o líder de Life dá esse tempo, essa oportunidade para as pessoas contarem a sua experiência. E não precisa ser uma experiência de triunfo. Pode ser uma experiência e falar, eu tentei e não deu certo, eu tentei e não consegui, mas aí nós vamos estimular uns aos outros. Aí alguém fala, puxa, eu falei e uma pessoa foi tão sedenta, ela se abriu e eu orei, e aí você começa a contar isso, e isso vai estimulando uns aos outros. Então esse 4º ponto aqui é compartilhar a experiência dentro do Life. Agora, o 5º e último ponto que eu quero abordar sobre isso, da forma prática de nós usarmos esse ministério da reconciliação. E aí é o ponto, talvez, de todos esses, poderia dizer que é o mais importante, é integrar essa pessoa, integrar ao corpo de Cristo. Então nós podemos fazer isso, algumas vezes não vai ser possível você levar essa pessoa imediatamente para o culto e não tem problema, porque nós não queremos que... deixa eu até fazer um parênteses aqui de algo que o Espírito Santo está corrigindo na nossa rota. Evangelismo para muita gente, para muitos cristãos, é o seguinte, é convidar a pessoa para ir para a igreja. Se ela não puder ir para a igreja, não dá certo, eu não tenho essa obrigação. Mas se ela for para a igreja, aí é a obrigação do pastor dar um jeito de ministrar a palavra e entrar no coração dessa pessoa, ela se converter. Mas não é essa forma bíblica. A Bíblia não fala sobre isso, nós convidarmos as pessoas para ir na igreja. A Bíblia fala que nós conectamos as pessoas com Cristo. Então é uma experiência pessoal de cada cristão. Não que nós não possamos convidar as pessoas para ir para a igreja. Claro que nós podemos convidar, isso é óbvio, mas nem sempre o culto na igreja é voltado para o evangelismo, ainda que nós aproveitamos todas as oportunidades, que Paulo fala de pregar tempo e fora de tempo, e por causa dessa compaixão, eu posso lá no domingo, por exemplo, falar sobre dízimos e oferta. Mas eu vou dar um jeitinho de, no final, anunciar Jesus e dar oportunidade para as pessoas. Mas o que é bíblico é que nós devemos construir a nossa experiência de gerar filhos para Deus. De gerar filhos através do nosso testemunho, da nossa experiência. Aí quando nós estamos no processo de fazer isso, como esse caso que eu contei do estacionamento do dia da enchente, isso faz um tempo, né? Foi acho que março, fevereiro, março, que nós tivemos esse problema. Depois logo entrou a pandemia e eu tenho estado em contato com essa pessoa. Hoje, inclusive, eu falei com ele, eu tenho estado em contato com ele, mandado os links do culto, me oferecido para orar por ele, e ele tem aberto o coração. Então é uma construção. Algumas pessoas pode ser que elas recebam Jesus assim no ato, no primeiro momento, e você já conecta no corpo de Cristo. Alguns casos as pessoas estão sedentas, estão abertas, e é um processo. Então nós vamos entrar nesse processo e vamos até o fim. Ou a pessoa ser realmente integrada na igreja local, ou ela ser integrada numa outra igreja, ou ela dizer que não quer, ela deixar claro que não quer, e a semente está lá e um dia vai germinar. Mas eu tenho que fazer esse trabalho do começo ao fim, integrando essa pessoa no corpo de Cristo, porque ali ela vai crescer, ela vai ser alimentada e ela vai também exercer em pouco tempo esse ministério da reconciliação, porque ela vai ser alimentada e vai deixar um dia de ser bebê e ser um adulto, um pai, uma mãe espiritual que também vai gerar outros filhos. Mas aí, dentro desse 5º ponto,
ainda muitas vezes entra uma outra oportunidade, que a gente já viu muito isso acontecer, já vi muito isso acontecer. Às vezes a pessoa, ela se abre, ela ainda não tem a conexão com a igreja, mas ela se abre para um GE, por exemplo, que é um grupo de evangelismo, onde a gente pode ir na casa dessa pessoa e orar com os familiares, ministrar na vida dos familiares, e aí começam a abrir portas, irmãos, porque eu digo para vocês, com toda a realidade bíblica, o Espírito Santo, Jesus deixou muito claro em João, quando ele apresentou o Espírito Santo, ele fala: o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está fazendo isso. E a gente vai se surpreender quando nós começarmos a cooperar com o Espírito Santo, como as pessoas estão abertas, elas estão querendo, e quando a gente começa, abrem-se muitas portas para a pregação do Evangelho. Essa era a vida de Paulo, que escreveu essa carta aqui de Corinto, era viajar de cidade em cidade plantando igreja, ganhando pessoas, firmando essas pessoas, conectando essas pessoas no corpo de Cristo, e daqui a pouco tinham igrejas plantadas. Eu digo para você que nós temos essa expectativa, e pode escrever o que eu estou dizendo, nós vamos ver a multiplicação dos nossos lives, nós vamos ver multiplicação de liderança, nós vamos ver a multiplicação de discípulos, de pessoas, e nós vamos ver multiplicação de igrejas. Porque isso, e eu estou dizendo isso, não porque eu ou nós somos alguma coisa, mas é isso que Deus está fazendo na terra. A única coisa que nós precisamos fazer é cooperar com Ele. Nós precisamos sair daquela mentalidade de que está tudo difícil, está complicado, ninguém quer, as pessoas não querem saber, fulano se desviou, o outro se esfriou. Irmãos, isso... muitas vezes o diabo quer dar foco nessas coisas. Nós não queremos ignorar os problemas de forma nenhuma, mas eu sei, a igreja é triunfante. Jesus disse, Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz em Mateus 24, esse evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O profeta Joel já profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e servas. A Bíblia tem muitas promessas que fala sobre esse mover de Deus e fala também de apostasia, fala também da fé de muitos esfriando, fala tudo isso também, e nós temos visto, mas nós precisamos buscar aquilo que está na nossa mão para fazer, esse crescimento, essa expansão, o Espírito Santo, que é a nossa cooperação nessa tarefa. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse Tadel, treinamento avançado de líderes, para dar essa notícia, para dar essa ferramenta, para que nós possamos ser equipados para cumprir esse chamado, esse ministério. E eu sei, irmãos, com todo o meu coração, Paulo falava muito sobre isso, e eu tenho essa convicção no meu coração de que nós vamos, e em breve, nos apresentar diante do tribunal de Cristo para prestar contas. E nós queremos chegar lá e falar: Senhor, eis aqui os filhos que o Senhor nos deu. Aqui nós temos falhas, nós temos limitações, mas nós temos essa garra, essa paixão no nosso coração de que todos se salvem e nenhum se perca, que essa é a vontade de Deus, segundo Pedro nos diz na sua segunda carta, capítulo 3, essa é a vontade de Deus, que todos se salvem e nenhum se perca. E nós queremos cooperar para que a vontade de Deus seja feita na terra, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, bem rapidinho, só recapitulando aqui, eu falei que eu ia ser didático hoje, eu quero ser, para a gente não perder nada. Então eu estou falando sobre esse ministério comum a todos os santos, que é o ministério da reconciliação. Nós somos chamados de embaixadores e somos chamados também de cooperadores. E nós usamos aqui o exemplo de Filipe, que achou Natanael e foi esse intermediador, esse que ligou Natanael a Jesus. Hoje é o nosso, por isso nós temos esse chamado projeto Natanael, que é exatamente nós como Filipes, conectando as pessoas a Cristo. Então isso é feito, nós estamos estimulando dentro do Life, tira talvez a primeira reunião do mês, para orar sobre isso. Senhor, nos dê sensibilidade para nós enxergarmos as pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos viver a nossa vida no dia a dia
prestando atenção nas pessoas à nossa volta. Encontrou as pessoas? Terceiro ponto, nós vamos deixar Cristo se revelar com compaixão, Cristo se revelar através da palavra, Cristo se revelar através do nosso testemunho e Cristo se revelar através da nossa oração. Uma vez que nós fizermos isso, nós vamos testemunhar, estimular nos nossos lives aquilo que Deus está fazendo através de nós e depois nós vamos conectar essas pessoas, integrar essas pessoas no corpo de Cristo. Irmãos, não é lindo isso? Eu quero te animar a viver o que Paulo diz aqui, que aqueles, como eu li aqui em 2 Coríntios 5,15, eu quero terminar com esse texto. Diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Essa é a maior aventura da Terra, porque eu vou dizer aqui para você, não quero me estender, mas as pessoas que estão vivendo para si mesmo, essas pessoas que vivem para si mesmos, elas estão caindo no marasmo de frustração, de angústia, de depressão. Isso é muito sério. Cristão que vive para si mesmo é um cristão incompleto, totalmente incompleto, porque nós somos chamados não para viver para nós mesmos, mas para viver para Ele, para a glória dEle, para sermos usados por Ele, no nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa ministração, recebe essa palavra, em nome de Jesus. Então vamos aqui mais uma vez orar, né, encerrando aqui o nosso Tadel, e a semana que vem tem mais, então fique ligado aí nas redes sociais, fique ligado nos nossos cultos, você que não conseguiu fazer inscrição para o nosso culto, fique conectado no culto online, no nome de Jesus, nas lives de oração que nós temos. Deus tem feito tantas coisas lindas e maravilhosas e é importante nós estarmos bem conectados naquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então vamos orar. Amém, Pai. Obrigado, Deus, por esse ministério maravilhoso, Senhor, o ministério da reconciliação. Senhor, que privilégio o Senhor nos deu, Pai, sermos chamados embaixadores, sermos chamados cooperadores de Deus. Muito obrigado, nós queremos exercer esse chamado. Eu oro, Deus, por cada um dos meus irmãos, ó Senhor, que cada um possa ser usado no seu ambiente de trabalho, na sua família, no seu negócio, na sua vizinhança, nas suas caminhadas, ó Deus, no trânsito, Senhor, em todos os lugares. Pai, nos dá sensibilidade, Senhor, para nós percebermos essa oportunidade, para nós deixarmos Cristo se manifestar através de nós, Senhor, em compaixão, através da Tua palavra. Eu oro sobre isso, eu abençoo, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, no nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre a nossa vida. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Mas uma última coisa, queridos, eu queria falar aqui, só relembrando para os irmãos, e animando os irmãos a continuarem sendo generosos financeiramente, porque todos os recursos que os irmãos têm semeado, nós temos canalizado para essa expansão do Reino de Deus. Como eu disse e tenho dito, nós estamos montando a nossa igreja online, não só culto online, mas igreja online. Então, muitos equipamentos, muita tecnologia nós precisamos para isso, muitas pessoas trabalhando, e os recursos que vocês canalizarem, aqueles que não vivem para si, mas vivem para o Senhor, canalize também os recursos para o reino de Deus, e esses recursos garantem a expansão da igreja do Senhor Jesus. Então eu quero te animar a continuar sendo generoso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida em todas as maneiras, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.